dia, queridos, graça e paz. Você está feliz nessa manhã? Que ambiente maravilhoso. Que ambiente maravilhoso. Feche teus olhos, queridos, vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, reunidos na Tua casa, reunidos no Teu nome, Senhor, para Te adorar, para Te engrandecer, Senhor. Nós queremos Te dizer que o Senhor é o que importa para nós, que o Senhor é o que importa em nossas vidas, Senhor. Oh, quão grande é o Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te adoramos. Obrigado porque estamos aqui. Obrigado porque estamos no melhor lugar que poderíamos estar essa manhã. Obrigado pela Tua proteção, pelo Teu amor por nós, pelo Teu favor em nossas vidas. Fala conosco nessa manhã, Senhor. É o que Te pedimos. Estamos disponíveis para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, meu irmão. Agradecer o grupo de música. Que bênção, meu irmão, que bênção. Você está bem? Você está animado no Senhor? Para nós é uma honra muito grande estarmos aqui mais uma vez, tendo a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, tendo a oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que Deus tem compartilhado conosco. E eu tenho certeza que será uma manhã poderosa em nossas vidas, amém? Você está no melhor lugar que você poderia estar. Existem tantas propostas do mundo, né? E existem tantas pessoas se perdendo diante dessas propostas, se perdendo diante disso que o mundo tem oferecido para elas. Mas nós, como o símbolo do verbo da vida, né? Um farol. O farol, ele dá a direção quando os navios estão em alto mar e às vezes não sabem onde é continente, onde é mar, mas o farol ajuda a guiá-los. E nós, como igreja, nós somos um farol para o mundo. Nós vamos, através da luz de Cristo em nós, dar às pessoas a direção que elas precisam. Mostrar para elas que existe um caminho melhor do que esse caminho que elas estão buscando trilhar. Estão vivendo uma mentira como se fosse verdade. Mas nós vivemos de fato uma verdade. E Deus tem nos chamado já desde sempre, mas nos últimos dias a gente conversava sobre isso, conversava com o pastor sobre isso, sobre o chamado que o Senhor tem despertado na igreja, sobre ganhar almas, sobre buscar o perdido, sobre irmos lá fora resgatar as pessoas que estão precisando desse resgate. Mas como podemos fazer isso se muitas vezes muitos cristãos têm vivido uma vida que não brilha a luz do Evangelho? Mas nós que conhecemos essa palavra, nós que temos o conhecimento da palavra revelada, a palavra da fé, nós somos chamados a ter uma vida diferenciada. Mas não é uma vida onde a gente está fora de uma situação do mundo, longe das pessoas, não, é no meio de uma geração corrompida, nós brilharmos naquele lugar. Como as pessoas alcançarão a nós se nós estivermos distantes deles, fechados no nosso mundinho, na nossa igreja, onde é confortável, onde é um excelente lugar para estarmos, mas aqui a gente abastece para ir iluminar lá fora. E eu queria que você abrisse sua Bíblia nessa manhã, ou acompanhasse aqui na tela, o livro de Daniel, do capítulo 1. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 8. Deixa eu te contextualizar antes da gente ler. Isso aqui, nesse tempo aqui, a Babilônia havia levado cativos o povo de Daniel, o povo de Deus. E quando levou o cativo, o que é que a Babilônia fazia?
Eles pegavam os principais, eles pegavam príncipes, eles pegavam pessoas de visibilidade na sociedade que eles dominavam, traziam para eles, e dentro dessas pessoas eles buscavam colocar uma mentalidade diferente, mudar aquela mentalidade que eles tinham de adorar a um só Deus, de serem realmente servos do Deus vivo, de terem até os nomes deles, exaltavam o nome de Deus, e até os nomes deles eram trocados para nomes que exaltavam os nomes das entidades que eles adoravam, dos deuses que eles adoravam na Babilônia. Então, foram levados cativos Daniel e seus amigos, e quando chegaram lá, foi dito para eles que eles iam ser treinados, iam passar 3 anos de treinamento, aprendendo sobre os costumes daquele povo, aprendendo sobre a cultura daquele povo, sobre o idioma daquele povo, para que eles pudessem, depois desse período, pudessem servir diante do rei, da Babilônia. Eles precisavam ser treinados para aí então serem colocados nesse lugar. Mas eles foram escolhidos porque eles eram jovens diferenciados. Eles eram jovens que se destacavam. Então daí eu já começo a tirar as primeiras lições dessa passagem, de que aquele que se destaca, aquele que brilha, aquele que é diferente no que ele faz, aquele que se destaca no que ele faz, ele é colocado em posições de destaque. Nesse momento aqui, a posição era algo que não era bom para eles no primeiro momento. Eles haviam sido levados cativos. Ninguém quer ser levado cativo, levado preso, sequestrado do seu povo. E ali eles iam aprender uma nova cultura, eles iam perder a sua identidade. O que o mundo quer trazer para nós, inclusive nos dias de hoje, o que Satanás quer trazer para as pessoas é a perca da identidade. Para mudar a mentalidade de alguém, eu preciso mexer no entendimento que ela tem sobre a identidade dela. Quando eu mexo nesse entendimento da identidade, eu consigo mudar outras coisas na mente dessas pessoas. Para você entender, o tema do que a gente vai falar hoje é prosperando em meio a condições adversas. Que aí você já foca nisso que eu vou falar. Eu não vou falar das dificuldades, eu não vou focar nas dificuldades, mas eu vou criar um pano de fundo de dificuldades e te mostrar que você pode crescer mesmo em meio às dificuldades. Que você pode prosperar mesmo quando o mundo diz que não, mesmo quando as circunstâncias naturais mostram o contrário. E era o que estava acontecendo com esses jovens. Levados presos, levados cativos, levados para longe da sua família. Eles viraram eunucos. Para quem não sabe, eles perderam a sua capacidade reprodutiva, a sua capacidade de criar, gerar uma família. Então toda a identidade deles estava sendo transformada. Mas eles, aqui nesse versículo, a gente vai ler, Daniel 1:8, diz assim: resolveu Daniel firmemente, diga firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Aqui o que me chama a atenção é que Daniel resolveu firmemente não contaminar-se. E isso é uma coisa que a gente precisa, no mundo de hoje, fazer diariamente. Resolver firmemente não nos contaminar. Porque o que o mundo oferece parece que é algo bom. Porque se não parecesse dessa forma, ninguém iria. Se fosse um prato feio, um prato com um mau cheiro, ninguém iria comer desse prato. Mas é algo que parece bom, é algo que parece saboroso, é algo que parece atrativo, mas que quando alguém se alimenta daquilo, aquilo lhe faz mal. Nós precisamos resolver firmemente, assim como Daniel, não nos contaminar. E aí ele diz aqui, com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Então, o chefe dos eunucos, ele recebeu um cardápio para passar para Daniel e seus amigos, para eles se alimentarem conforme aquele povo se alimentava. E Daniel disse, olha, nós não queremos comer dessa comida. Era uma comida especial. Não era algo que chegava para todo mundo, era algo especial. Mas Daniel resolveu firmemente que ele não iria entrar nessa, que ele não iria começar a se alimentar daquilo, que ele não beberia daquele vinho. E ele disse para o chefe dos eunucos, faça uma experiência
Porque ele ficou com medo. Ele disse: olha, se vocês não se alimentarem com isso, o rei vai ver vocês pálidos e a minha cabeça literalmente vai rolar. Ele disse: não, faça uma experiência. Daqui a 10 dias, você deixa a gente não comer dessas coisas. E daqui a 10 dias, se a gente não tiver tão saudável quanto os outros, o senhor faça o que for melhor. Se quiser acabar com essa alimentação, a gente acaba e começa com essa outra. Mas depois de 10 dias, eles se mostraram mais saudáveis, mais fortes do que todos os outros. E aí o mundo pode dizer para você: olha, se você não fizer isso, você vai ser careta, você fica para trás, você não vai conseguir crescer profissionalmente se você não fizer dessa forma, se você não pegar esse caminho, se você não trilhar por isso aqui que todo mundo está fazendo. Mas não é porque todo mundo faz que o errado se torna certo. E não é porque ninguém faz que o certo se torna errado. Não, mas ninguém faz. Mas não é o certo? Então a gente vai fazer o certo. Não, mas todo mundo faz. Mas não é o errado? Então a gente não vai fazer. Eu não sei a sua mãe, mas a minha, às vezes na adolescência, né? Queria sair para algum lugar e ela dizia: não, você não vai não. O meu pai liberava um pouco mais. Geralmente tem esse equilíbrio, né? Um libera mais, outro libera menos. Aí o que é que eu fazia? Eu ia pedir logo ao meu pai, né? E ele dizia: vai falar com sua mãe? Aí eu ia pedir a minha mãe, ela dizia: já falou com seu pai? Eu disse: falei, ele mandou falar com a senhora. E aí quando ela dizia não, aí um não passava por cima do outro. Aí quando ela dizia não, eu dizia: mas mãe, todo mundo vai. Aí ela dizia o quê? Oxe, vocês conhecem minha mãe? Você não é todo mundo. Então eu digo para você nessa manhã: você não é todo mundo. Meu irmão, mas você pode dizer, mas o mundo pode dizer, mas você pode ligar a televisão. Quando você liga a televisão, quando você lê um jornal hoje, o que é que você... Não é o jornal hoje não, tá? É um jornal hoje. Quando a gente vê um jornal, o que é que tem lá? Mais notícias. Mas existe uma crise se aproximando, mas a economia vai de mal a pior, mas a inflação está crescendo, mas os juros estão crescendo, mas tudo está propício para travar o crescimento de todo mundo. Mas você não é todo mundo. Sobre nós existe uma proteção, sobre nós existe uma provisão especial, sobre nós existe uma graça, uma capacitação sobrenatural, para que a gente possa produzir resultados em meio a condições adversas. E Daniel e os seus amigos, eles foram se destacando em tudo que eles fizeram. E depois do prazo findado, do treinamento deles, eles foram testá-los. E perceberam que eles eram 10 vezes mais sábios do que qualquer outro que existia naquele lugar. Sabe, queridos, eu creio em uma sabedoria sobrenatural vindo sobre nossas vidas. Você sabe que por trás de todo problema existe um sistema de recompensas. E só aquele que tem a sabedoria, ele consegue resolver esses problemas. Você entende que Daniel aqui e seus amigos estavam em meio a grandes problemas. Eles estavam em meio a uma sociedade corrupta, eles estavam longe da sua família, estavam longe da sua cultura, estavam longe daquele lugar que eles aprenderam a amar, daquele lugar que eles aprenderam a sua cultura, aprenderam tudo, mas mesmo em uma condição adversa, em lugar adverso, mas a sabedoria de Deus sobre a vida deles fez eles se destacarem. Sabe, querido, quanto mais você vê mais notícias lá fora, saiba que maior será a sabedoria de Deus na sua vida para resolver problemas e para você se destacar no meio dessa sociedade. Porque quando todo mundo está prosperando, se você prospera, o mundo vai dizer que naturalmente é a economia que está te levando a prosperar. É o mercado que está propício para isso e por isso você está prosperando, por isso você está crescendo. Mas quando as condições naturais dizem que não é possível e você prospera, o mundo vai olhar para você e vai dizer: só poderia ter sido Deus. Pastor Scott Webb esteve lá no Verbo Zona Norte e, se não me engano, foi num aniversário, foi seminário de verão, né? E ele deu uma ilustração muito interessante, que é algo que eles falam muito lá nos Estados Unidos, de uma tartaruga no poste. Mesmo a tartaruga, ela tem um formato com as patas curtinhas
E esse formato dela, ela não consegue se curvar, apenas as patinhas dela, você sabe disso. E ela anda no chão, até no chão ela anda devagar, com dificuldade. E se você vê uma tartaruga no poste, é porque alguém colocou ela lá. Não tem como ela ter subido sozinha. E os lugares que Deus vai te colocar, ainda em 2023, as pessoas vão olhar para você como olham para uma tartaruga no poste. Não, alguém colocou ele lá em cima. Não foi na tua capacidade, não foi na tua força, não foi na tua inteligência. E eu não estou dizendo que você não é inteligente, que você não é capaz, nada disso. Mas é que a capacidade de Deus em nós, ela excede em muito a nossa capacidade natural e a capacidade natural do mundo. Eu trabalho num lugar hoje, eu tenho uma lista de confissões de fé que eu faço pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Às vezes todo dia, varia. Mas uma das confissões é que eu trabalharia nos melhores lugares possíveis dentro da minha profissão e receberia as melhores gratificações e vantagens e trabalharia nas melhores escalas. Bem exigente, né? Porque existe uma graça para isso. Não existe a possibilidade, não tem gente que trabalha assim, então por que não eu? E o que acontece? Hoje eu vivo isso. Hoje eu vivo exatamente isso. As pessoas olham para mim e dizem, como? Mas ele é muito mais, tu é muito peixe, né? O teu peixe é muito grande, né? Não, rapaz, é o dono do oceano. Não é o peixe, é o dono do oceano. Não é a minha capacidade, não é a minha inteligência. Outra das minhas confissões é que eu vou resolver problemas que as outras pessoas não conseguem resolver. E que quando o problema chegar para mim, a solução chega automaticamente. E eu comecei a ser conhecido no trabalho como aquele que resolve. A ponto de estar na minha folga e dizer, tu trabalha tal dia, né? Pronto, tal dia tem tal coisa para tu resolver, porque eu sei que isso aí só quem vai conseguir resolver é tu. E isso não é algo ruim. Problemas, por trás de problemas há um sistema de recompensas. Quando a gente crê nesse poder capacitador do Senhor sobre nós, a gente entende que independente das circunstâncias lá fora, a gente vai crescer. Existe um tempo de crescimento preparado para você, meu irmão. Coloca a tua expectativa lá no alto. Amplia o teu nível de expectativa, porque o Senhor vai te encontrar em 2023 no teu nível de expectativa. O que você está esperando para esse ano? O que os jornais têm dito ou o que a palavra tem dito? Você sabe que a palavra ela não muda. Você sabe que ela está mais atualizada do que o jornal de amanhã. E você sabe que nós não devemos mudar a nossa expectativa por causa das notícias que chegam, por causa da política, por causa da economia, por causa do presidente que entrou, o presidente que saiu. Não que não devamos nos importar com isso no momento de votar, no momento de escolher nossos governantes, mas a nossa confiança não está neles. Eu penso pelas pessoas que vão sofrer por causa de decisões ruins do governo, mas nós estamos guardados pelo Senhor. Existe um poder em nós para estabelecermos o reino onde nós estamos. Não apenas nós, mas no nosso lugar. Nós podemos chamar à existência as coisas. Nós podemos nos posicionar como autoridade que somos no reino espiritual e mudar a realidade do lugar que estamos inseridos. Não, mas eu sou crente, mas o meu chefe não é, e a empresa, porque você está lá, a sua empresa vai ser poupada. Porque você está lá, se você se posicionar, se você chamar a existência, a sua empresa será poupada. A sua empresa vai crescer no meio de uma condição adversa. E se tem uma palavra que Deus tem colocado no meu coração para esse ano, e na última vez que eu ministrei, isso veio como um espírito de profecia. E depois, dias depois, eu vi o pastor Humberto falando a mesma coisa debaixo do espírito de profecia, para ficarmos atentos a negócios esse ano. Os que são empreendedores, ou os que ainda não são, mas se preparem para negócios. Negócios altamente lucrativos. Se prepare para ideias que vão surgir para você começar negócios, que vão resolver problemas de pessoas, e por causa da resolução de problemas, você será pago por isso. Nós estamos com várias ideias de negócio para esse ano.
eu e minha esposa. E a gente já está colocando em andamento. Porque nós sabemos que a economia muda, mas nós não somos daqui. E a economia do lugar que nos garante, ela não muda. Você sabe que o embaixador de uma nação, quando está em outra nação, ele não se preocupa com a crise que essa nação que ele está inserido está passando? Ah, mas a moeda dessa nação está desvalorizada, mas é a moeda do país dele, que ele é sustentado por aquela moeda. Você sabe que na sua nação o ouro é colocado nos pés? O que é que a gente vai fazer com tanto ouro? Não, coloca na rua aí para o pessoal passar por cima. Não existe falta. Não existe falta. Lá em Salmos 35, 27, diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Diga: glorificado seja o Senhor. Glorificado seja o Senhor. Glorificado seja o Senhor, que tem prazer na prosperidade do seu servo. O seu crescimento, ele dá prazer ao Senhor. Às vezes a gente é educado com uma mentalidade de miséria. E o Brasil, se você estudar a história do Brasil, você sabe que o Brasil foi descoberto em meio a um trabalho, de certa forma, evangelístico. E aquela linha da Igreja Católica que estava junto com as grandes navegações que encontrou o Brasil, uma das primeiras coisas que foi feita foi uma missa, quando eles chegaram. Mas a mentalidade daquele grupo é uma mentalidade de quanto mais pobre, mais santo. Quanto mais pobre, maior a chance de ir para o céu. E países que foram colonizados com esse tipo de mentalidade são países hoje em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos, geralmente, eles foram colonizados por cristãos protestantes, por cristãos evangélicos, que tinham uma mentalidade diferente em relação à prosperidade. Então, por isso, nós aprendemos que para ser salvo, não pode ser rico. Mas nós aprendemos diferente aqui. A nossa mentalidade foi mudada. Mas continuamente nós estamos ouvindo sobre isso. Eu me lembro num dia no colégio que a professora perguntou: quem aqui é pobre? Aí todo mundo levantou a mão. Aí eu disse: eu mesmo sou pobre. Se orgulhando da sua pobreza. Dizendo: não, eu sou pobre. Tem alguém aqui que não seja pobre? E se alguém não levantasse a mão, os outros já olhavam de lado assim: oxi, não é pobre não, é? Você sabe que quando você tem alguma coisinha melhor, alguma coisa do tipo, os outros ficam brincando, né? Ah, o riquinho aí. Né? Principalmente colégio, faculdade, no trabalho. Ah, mas tu é o riquinho. Aí o que é que a gente faz? Não. Oxê, não vai receber não? Se o outro está te dando, o descrente está dizendo que tu é rico, tu vai negar a riqueza que ele está te dando? Você sabe que o ser rico, o ter a prosperidade, ele é ligado a alguém que não é humilde. Né? Não, eu não sou não. E quando a gente vê alguém pobre, a gente diz que alguém é humilde. Não, fulano, a casa dele é bem humildezinha. Né? Eu quero morar sempre numa casa humilde, meu irmão, mas numa casa luxuosa. Porque não é o luxo ou a ausência do luxo que vai determinar o seu nível de humildade. Você sabe que tem gente pobre, orgulhosa de ser pobre? Você sabe que o problema está no orgulho e não no que se tem? Então, se alguém é pobre e é orgulhoso por estar pobre, ele está em pecado, porque ele está em orgulho. E alguém que é rico e não se orgulha disso, no sentido de se achar mais do que outra pessoa, ele pode estar em humildade. Então, não é o que você tem que vai definir a sua humildade. É o que você é o entendimento da nossa identidade em Cristo, que vai definir quem nós somos, e aquilo que nós vamos viver vai ser determinado pelo entendimento que nós temos da nossa identidade. Certa vez, estudando sobre comunicação, que é uma área que eu gosto, eu vi alguém dizer que quando você entrar num restaurante, não era uma fala cristã nem nada do tipo, mas ele disse: quando entrar no restaurante, entrar no estabelecimento, entre como se você fosse o dono daquele lugar. Você sabe que quando a gente entra num lugar mais chique, a gente não é acostumado, a gente geralmente entra meio, né, diminuindo até o nosso tamanho,
olhando assim, cabeça um pouco baixa, como se a gente não fosse merecedor de estar naquele lugar, como se naquele lugar as pessoas que estivessem ali, elas têm um nível social diferente do nosso. Então, por causa disso, a gente entra um pouco constrangido. Mas sabe que essa palavra mudou a minha percepção? Entre como se você fosse o dono. Imagina um restaurante mais chique, mas se você é o dono daquele lugar, você vai entrar envergonhado? Todo mundo que está ali no seu estabelecimento, que você é o dono daquilo ali. Então você entra, o dono, geralmente você percebe quando ele entra, né? O jeito que ele anda, ele vai cumprimentar em algumas mesas, ele tem uma postura diferente. Então eu digo para você, quando entrar num lugar, entre como se você fosse o dono, porque de fato você é. De fato você é. Se Deus é o dono de tudo, nós somos filhos dele, nós recebemos por herança tudo que é dele. Então você é dono de tudo, você não é menor do que ninguém. Onde você entrar, entre com a mentalidade de dono, entre com a mentalidade de rei, porque não é a circunstância natural, não é a sociedade, não é a economia, não é a crise que vai definir quem você é, não é nada disso que vai definir o seu ano de 2023, o seu ano de 2023 será o mais poderoso da sua vida até aqui. Será o mais poderoso da sua vida. Eu queria que você abrisse lá em Jeremias 17, 7. Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Eu não sei se você já viajou para o sertão, mas às vezes em viagens pelo sertão, a gente tem períodos de chuva, né, por aqui. Inclusive a gente está em um período com chuvas, mas a gente tem um inverno que geralmente tem mais chuvas, e depois a gente tem um período mais seco. Quando a gente viaja no inverno, ou um período em que está chovendo bastante, a gente vê tudo verde, e depois quando passa um tempo de sequidão, aquele verde característico ele vai murchando, as folhas elas vão caindo, porque as árvores, como uma forma de se proteger, elas soltam as folhas para se manter vivas na estação seca, porque não está tendo chuva, então elas perdem as folhas, e a gente vai vendo um cenário mais seco, um cenário não tão bonito, mas às vezes a gente vê uma extensão de árvores mais verdes, e geralmente é como um corredor, e esse corredor, ele está dessa forma, porque ele está perto de um riacho, está perto de um rio, então aquelas árvores plantadas junto aos ribeiros de águas, elas estendem as suas raízes para aquelas águas, e elas não estão preocupadas se vai haver chuva ou não vai haver chuva, porque há hidratação para elas, há vida para elas mesmo em tempos de sequidão, porque elas estão plantadas junto às águas. Aquelas outras que estão mais distantes, elas podem até sofrer com a seca, mas os que estão plantados junto às águas não sofrem. Nós que confiamos no Senhor, mesmo no tempo da sequidão, a Bíblia aqui compara como uma árvore plantada junto às águas, que não receia quando vem o calor, que não receia quando há rumores de crises, que não receia quando dizem, olha, a economia vai mal, olha, existe uma crise se aproximando, mas não deixa de dar fruto na estação certa, e as suas folhas não caem, nem se receia quando vem as más notícias. Você sabe como se estabelece uma crise? Sabe que a primeira coisa que propicia o início de uma crise é o medo. Porque o que acontece? Quando se estabelece uma crise, as pessoas passam a ter menos dinheiro, menos poder de compra. Mas sabe que quando a crise começa, ou no meio da crise, ou no fim da crise, nenhum dinheiro some? Se você tiver um dinheiro na carteira, e mantiver aquele dinheiro na carteira, do início ao fim da crise,
Quando você for olhar de novo, ele não sumiu, ele permanece na sua carteira. E o dinheiro digital, ele também não some. O que some, o que diminui é o poder de compra. Por que diminui o poder de compra? Porque quando se estabelece notícias ou rumores de crise, alguém que, por exemplo, iria para um restaurante, ele já não vai mais, porque ele diz, eu preciso guardar por causa da crise. E por não ir para o restaurante, o faturamento daquele restaurante diminui. E às vezes ele precisa demitir por causa disso. E aquela pessoa que foi demitida diminui o poder de compra dela. Então ela já deixa de comprar na padaria perto da casa dela, ou ela compra menos. Se ela comprava pão e queijo, ela compra só pão. Então diminui o faturamento, e aquele que vendia o queijo também, ele diminui o faturamento. E isso é uma reação em cadeia, e todos começam a sofrer as consequências da crise por causa do medo que alguém deixou de comprar por causa da crise. Então, onde há crise, há medo. Para a crise se estabelecer, primeiro vem o medo. Mas o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. Se o medo não chegar na sua casa, se o medo não chegar na sua vida, crise não pode se estabelecer. Crise não se estabelece onde não há medo. Onde há ousadia, crise não consegue se estabelecer. Você não precisa ter medo de nada, mas o Senhor está soprando ideias estes dias. Fica atento às ideias que estão surgindo estes dias. Ideias de negócios, ideias que vão trazer lucratividade, ideias que vão te trazer crescimento no seu trabalho. Em lugares onde outras pessoas não estão crescendo, oportunidades vão se abrir para você, por causa das ideias que estão surgindo para você. Ideias sobre administração. Você sabe que muitas vezes, em nome da fé, que não é da fé propriamente dito, mas são pessoas que se utilizam de linguagens de fé para serem irresponsáveis em seus negócios, em suas finanças, e por causa disso elas sofrem as consequências. E ainda jogam na conta de Deus. Hoje é uma escola dominical, né? Então a gente vai trazer instruções. Como você tem administrado suas finanças? Como você tem administrado os seus ganhos? Quais são as áreas da sua vida que mais têm levado dinheiro seu? O que você pode fazer para diminuir gastos desnecessários? E o que você pode fazer para aumentar seus ganhos? A minha enteada, a filha de Adriana, há alguns anos ela ganhou uma viagem para os Estados Unidos. E aí ela veio falar com a gente, disse, aí, eu quero levar tantos dólares. Como é que a gente pode fazer? Eu disse, vamos lá. A gente poderia dar o valor que ela queria, para ela comprar dólares e ir para lá, mas a gente poderia ensinar algumas coisas para ela nesse período. Faltavam alguns meses para a viagem, e a gente disse, vamos lá. Quantos meses faltam? Faltam tantos meses. Quantos reais são necessários para comprar os dólares que você quer? São tantos reais. Então vamos lá, se a gente dividir para 8 meses que faltam, você precisa ganhar X por mês, para que no dia da sua viagem você tenha o valor necessário, o valor que você quer, o valor pretendido. Tá, mas eu não trabalho ainda, o que é que eu faço? O que é que você sabe fazer que você consegue ganhar dinheiro? Eu cuido bem de criança, eu consigo fazer arte no computador, eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo. Quanto é que você consegue ganhar com isso? Não, eu acho que se eu posso ganhar tanto. Como é que você vai fazer para ganhar isso? Eu posso falar do meu trabalho para algumas pessoas, e essas pessoas que já me conhecem vão indicar, e a gente começou a fazer isso, e ela começou a ganhar o dinheiro que ela queria, e ela começou a ganhar mais do que o que ela queria, mais do que o que ela pretendia. Talvez se não surgisse essa oportunidade, ou se surgindo essa oportunidade a gente chegasse para ela e suprisse com aquilo que ela precisava, talvez ela não fosse se mexer, e ela não despertasse as habilidades que ela tinha. As habilidades que Deus já havia colocado dentro dela, ela poderia desenvolver melhor dentro daquela meta que ela traçou, daquela meta que nós traçamos. Então, quais são as suas metas para esse ano? Mas eu não tenho meta. Então você vai chegar aonde? Não, meu irmão, mas eu já estou estabelecido na minha vida. Mas não deixe de ter metas. Não deixe de ter metas, não deixe de ter alvos. Eu me lembro que eu morava em Moreno,
e fazia um curso no Senai aqui em Santo Amaro, lá em Santo Amaro, e lá no Recife, e eu precisava sempre estar me deslocando para lá. Eram 2 ônibus e um metrô todos os dias. E o metrô, começou na época, o metrô vinha com ar-condicionado, então tinham alguns com ar-condicionado e outros sem ar-condicionado. E às vezes eu estava lá, do Recife para voltar, e surgia um com destino Camaragibe, com ar-condicionado. Então eu dizia, não, eu pego esse, desço na estação, se não me engano era Coqueiral, Coqueiral, não é isso? Desço em Coqueiral e espero o próximo para ir para Jaboatão. E sempre fazia isso. E certa vez eu, dormindo no metrô, peguei o de Jaboatão e dormindo, né? E aí quando dizia Coqueiral, eu já despertava, dizia, aqui o lugar de descer para trocar de metrô. E certa vez eu dormi, indo para Jaboatão, quando disse estação Coqueiral, eu dei um pulo e desci. Eu desci, que ele fechou a porta, disse, eita, esse ia para Jaboatão. Tem que esperar outro que vai passar para Camaragibe, para esperar outro que vai passar para Jaboatão para pegar, para poder ir para o colégio ainda. O tempo bem apertado. Mas por que eu estou mencionando isso? Porque a gente precisa saber o destino que a gente tem. Porque o metrô que eu pegasse, ele ia determinar o destino. Se eu pegasse o de Camaragibe, mesmo que eu quisesse ir para Jaboatão, eu iria para Camaragibe. O destino que você tem, o destino que você traçou, o alvo que você traçou, a meta que você tem, ela vai te dizer qual o caminho vai ser necessário você trilhar para chegar lá. Nós temos dentro de nós a capacidade de chamar à existência as coisas. Lá em Marcos 11, 23, diz, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, se nós cremos com o coração, se nós não duvidamos, e nós chamamos à existência aquilo que nós estamos crendo, essa realidade ela vai se manifestar em nossas vidas. Mas se eu nem sei o que eu quero, como eu vou chamar à existência algo? Você percebe como é importante eu saber onde eu quero chegar? Você percebe como é importante quanto você quer ganhar por mês? Você tem essa meta? Qual negócio você quer construir? Quanto esse negócio vai faturar? Qual curso você quer fazer? Em quanto tempo você quer concluir esse curso? O negócio que você quer abrir, ou o profissional que você deseja ser, ele passa por cursos, ele passa por treinamentos. Quais treinamentos você está se programando para fazer? Você sabe que são instruções básicas e que às vezes parecem ser pouco espirituais, mas são muito espirituais. Porque realidades espirituais, elas precisam de atitudes de nossa parte para que elas possam se manifestar em nossas vidas. O que é a fé? É a certeza daquilo que eu não vejo e a convicção de um fato que eu espero. Mas o que eu estou esperando? Qual é a minha meta para esse ano? Nós estamos em fevereiro, segundo mês do ano. Geralmente janeiro é o mês de fazer as metas, né? Todo mundo, até quem não se planeja, mas não, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. Eu me lembro que eu fiz um curso em dezembro, e lá no curso eu fui tirar uma foto minha, sentado, tirei uma foto. Quando eu olhei, eu disse, rapaz, deve ser o ângulo, né? Aí eu fiz assim e tirei a foto de novo. Tava papudinho e sem beber. Meu Deus do céu, como é que eu cheguei aqui? Eu disse, não, janeiro eu começo, né? E comecei, 2 de janeiro comecei a treinar. Mas por quê? Porque eu sabia que era necessário para ter o corpo que eu quero ter a saúde que eu quero ter as condições físicas que eu quero ter, me submeter a treinamento físico constante e controle da minha alimentação. É bem básico. Se eu quero ter um corpo nessa condição, se eu quero ter esse preparo físico, se eu quero ter essa saúde, eu preciso de treinamento físico e controle da alimentação. Então você sabe que para alcançar esse alvo, eu preciso passar por esse processo. Então alvos são precedidos de processos. Metas são precedidas de processos. E na vida cristã, nós que cremos na palavra, não podemos estar confessando uma vida saudável e tendo uma vida desregrada. Eu não posso estar confessando
saúde divina no meu corpo e comendo de tudo que não presta, e sem treinar, e sem me alimentar bem. Eu não posso estar confessando finanças na minha vida e estar vivendo de forma irresponsável. Estar vivendo sem metas, estar vivendo sem alvos. Eu preciso saber onde eu vou chegar. Quando eu definir onde eu vou chegar, agora eu vou definir o processo ao qual vou me submeter para chegar onde eu quero chegar. Mas é diferente para nós do que para o mundo, porque em nós existe uma capacidade sobrenatural. Não é na tua força que você vai lutar para chegar às finanças. É na força dele, é na capacidade dele em nós. Existe uma predisposição sobrenatural na tua vida para produzir resultados favoráveis, meu irmão. Sabe, os melhores concursos são para você. Agora, porque você não faz, aí outras pessoas pegam. Mas se você se preparar, a vaga é sua. Os melhores concursos, os melhores negócios, as melhores faculdades, os melhores cursos, os melhores locais de trabalho, são nossos, meu irmão. Existe uma predisposição para nós produzirmos resultados favoráveis. Lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19, diz assim: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. É dom de Deus você gozar do seu trabalho. É dom de Deus você ter riquezas. É dom de Deus você viver bem. Ter uma mentalidade próspera. É o primeiro fator para nós desenvolvermos uma vida próspera. É uma mentalidade próspera. É saber que o que existe de melhor no mundo, o que existe de melhor de carros, de casas, de lugares, de hospedagens, são para nós. São para nós, meu irmão. Certo dia eu fui almoçar, no encerramento do curso que eu fiz, a gente foi almoçar num restaurante, e eu não gosto de pedir olhando o lado direito do cardápio, que é onde tem o preço. Eu gosto de pedir o que eu quero. E aí eu pedi, sem nem olhar o cardápio, disse: tem tal coisa? Tem, eu quero. Aí mais duas pessoas que ganhavam mais do que eu disseram: eu quero também. Eu disse: mas me dá o cardápio aí. Aí chegou o cardápio. Quando eles pegaram o cardápio, que abriram, disse: não quero isso mais não. Quero outra coisa, porque isso aqui é muito caro. E eles ganhavam mais do que eu. Por que eles não pediram aquilo ali? Sabe por quê? Muitas vezes é uma mentalidade de escassez. Eu não estou dizendo para você ser irresponsável e comprar algo que você não pode pagar. Mas se você pode pagar, escolha algo melhor. Nas pequenas coisas, nós podemos demonstrar a mentalidade próspera. Certa vez eu me lembro desse dia, acho que com uns 10 anos de idade, fui fazer compras com 2 tios meus. E o meu pai, por mais que não era crente na época, mas ele tinha uma mentalidade de abundância. Disse: não, vamos comprar aí do melhor, comprar do melhor. Não ficava olhando o preço de muita coisa, não. E o meu tio, ele foi pegar um produto lá, e tinha outro do lado, eu acho que era 20 centavos mais barato. E aí ele pegou desse 20 centavos mais barato. E aí eu fiquei calado, né? Obviamente. Aí um olhou para o outro e disse: Gui não entende isso aí ainda não, mas no final isso vai fazer diferença, esses 20 centavos. Aí eu, tá certo. Mas sabe que muitas vezes, hoje ainda, muita gente age dessa forma? Não, é porque esse é o sabonete que eu gosto, mas ele é R$1 mais caro do que esse outro sabonete aqui. Então eu vou pegar esse outro aqui. Meu irmão, o que você gosta não é esse aqui? R$1 vai fazer diferença. Não, mas é porque R$1 somado a mais R$1, somado a mais R$1. Desenvolva uma mentalidade próspera, baseado na riqueza que o seu pai tem. Quando você desenvolve essa mentalidade, você ativa. A gente tem ar-condicionado aqui. No ar-condicionado existe um termostato. Então eu ativo a temperatura que eu quero ter dentro desse lugar. Você sabe que lá fora está muito mais quente do que aqui. Por quê? Porque existem máquinas que liberam aqui dentro uma temperatura diferente da temperatura normal do lugar. E esse termostato ele vai dizer qual a temperatura vai ficar. Se eu colocar para 20 graus, ele vai ficar em 20 graus. E quando chegar em 20, ele dispara e mantém aquela temperatura. Mas se eu colocar 17, ele vai ativar para gelar mais o ambiente para ficar no 17.
Quando você, nessas pequenas atitudes, começa a colocar a sua mentalidade, levar ela para um nível de prosperidade maior, você começa a gastar um pouco mais, mas você começa a ter uma visão de excelência. E essa visão de excelência vai fazer você ganhar um pouco mais, ou muito mais. Você não vai perder porque você está pegando um produto melhor. Você vai ganhar porque a sua mentalidade está sendo levada para um nível de excelência maior. E esse nível de excelência maior vai fazer os seus ganhos se adaptarem a essa nova realidade de mentalidade que você tem. O pastor Humberto costuma dar um exemplo que eu acho maravilhoso. Se você deixar as torneiras de casa ligadas e a água está na caixa, hoje eu estou morando em Carpina tem um problema com falta d'água, então a maioria das casas tem cisterna e caixa d'água. Se eu sair de casa e ligar as torneiras, sabendo que o que está abastecendo essas torneiras são a cisterna e a caixa d'água, eu posso ficar lá fora pensando, eita, será que eu deixei a torneira ligada? Porque se eu deixei, quando eu voltar não vai ter água. Por quê? Porque a minha mentalidade está ligada na fonte daquela água, que é uma cisterna. E essa cisterna ela é limitada. E eu não sei quando vai chegar a água da rua para abastecer essa cisterna. Então eu preciso de alguma forma controlar. Mas você imagina, lá em Boa Viagem tem muitas mangueiras. Imagina uma mangueira daquela ser ligada a um cano e ser ligado na praia, na água lá. Você acha que alguém fica preocupado em fechar porque vai acabar a água? Por que não fica? Porque ele sabe que a fonte dele não vai secar. Você sabe quem é a sua fonte? Ou você tem depositado a sua confiança no seu trabalho? Se você está depositando a sua confiança no seu trabalho, então se preocupe. Mas se você está depositando a sua confiança em Deus, você não precisa se preocupar. E nós não devemos andar preocupados com nada. O que eu estou dizendo aqui não é para você se preocupar, é para você mudar a sua fonte de confiança. Mudar a sua fonte de confiança. Porque a sua fonte não seca. Não vai faltar. 2023 não vai faltar nada na sua casa. 2023 não vai faltar nada para a sua família. Não vão faltar recursos, não vai faltar trabalho, não vão faltar ideias. Nada vai faltar, porque não é o mercado que vai determinar a sua prosperidade esse ano. É Deus que vai determinar, e Ele já determinou. A sua mentalidade vai estar ligada à sua fonte, que é Deus, e ela não vai secar jamais. Não vai secar. Ele é um bom pagador, Ele é um bom doador. Outro princípio, ser um semeador. Quem quer, nós falamos de árvores. Árvores plantadas junto às águas. Árvores dão o quê? Fruto. Mas para uma árvore dar fruto, para uma árvore estar ali se alimentando daquela água, ela precisa ter sido plantada antes. Aí vem a semeadura. Alguém semeou, aquela árvore cresceu, começou a nascer, aquele broto começou a nascer, cresceu e começou a dar fruto. Mas foi necessária uma semeadura. Deus dá semente ao que semeia. Como o pastor bem falou aqui. Deus dá semente ao que semeia. Você percebe que Deus não dá semente ao que quer semear? Ele dá semente ao que semeia. Mas muitas vezes a gente acredita que Deus dá semente ao que quer semear. Não, eu quero semear, Senhor. Eu quero semear. Quando eu ganhar 5 mil por mês, quando eu ganhar 10 mil por mês, quando eu passar naquele concurso, que eu vou ganhar 30 mil por mês, eu vou ajudar na sua casa, viu? Eu vou semear. Eu não vou poder ver um pobre na rua que eu vou ajudar. Ah, é mesmo? Que lindo. Mas você não ajuda enquanto ganha o salário mínimo. Mas quando ganhar 30, você vai ajudar. Deus não dá semente ao que quer semear quando Ele ganhar. Deus dá semente ao que semeia. O que vai preparar a tua colheita de amanhã é a tua semeadura de hoje. Se você não está se comprometendo enquanto ganha um salário mínimo, como Deus vai te colocar no muito? Se você não tem sido fiel no pouco. Deus nos chama à fidelidade naquilo que nós temos hoje. O nosso coração ele vai ser tratado à fidelidade enquanto nós ganhamos menos ainda daquilo que nós podemos ganhar. Aí nós provamos a nossa fidelidade, nós plantamos. Você sabe que se eu pegar uma maçã, se eu trouxesse uma maçã aqui e abrisse essa maçã, eu poderia contar quantas sementes existiriam dentro dessa maçã?
vamos lá, 8, 10 sementes. Cada semente dessa poderia virar uma árvore, uma macieira. Mas você sabe que, mesmo podendo contar quantas sementes existem dentro de uma maçã, eu não consigo contar quantas maçãs existem dentro de uma semente? Porque aquela semente, ela pode se transformar numa macieira e gerar muitas maçãs. Maçãs com sementes, que podem ser plantadas novamente. E aí são incontáveis as colheitas que eu posso ter por causa de uma semente. E Deus dá semente ao que semeia. É aquilo que você tem hoje que vai definir a colheita que você vai ter amanhã. E o Senhor pode, de forma sobrenatural, acelerar a sua colheita. Porque uma colheita é um processo de semeadura, de crescimento, de regar até vir a colheita. Mas Deus pode, de forma sobrenatural, fazer você plantar hoje e ainda hoje colher. Mas não importa quando você vai colher, porque isso é uma coisa que você não tem controle. O que você tem controle é do que você vai semear. Então semeie, aproveite oportunidades. Em momentos de crise, são grandes oportunidades para a semeadura. São grandes oportunidades, mas eu preciso semear em terra fértil. Você sabe que a semente que cai em meio às pedras, ela não produz aquilo que ela foi preparada para produzir. Mas a semente que ela cai numa terra boa, ela produz aquilo que ela foi preparada para produzir. E ela vai produzir muito. Você sabe que a terra ela pode definir, de certa forma, o tamanho da produtividade de uma árvore, a qualidade de uma terra. Ela pode fazer aquilo que foi plantado ser muito produtivo ou ser pouco produtivo. Lá no meu trabalho, a gente tem uma área lá atrás, e ano passado, perto de, acho que maio, mais ou menos, uma das pessoas que trabalha lá disse, eu vou plantar milho. E aí ele plantou vários pés de milho, para que em junho pudesse colher e comer milho. E aquela semente, ela produziu, cresceu, mas não deu milho. Porque a terra estava pobre. A terra não foi devidamente preparada para receber aquela semente. Então, por mais que tenha nascido, mas o propósito do crescimento daquilo ali não é a folha, é o fruto. A colheita ela está no fruto e não na folha. Então a terra ela vai ser determinante para a qualidade daquele fruto que você quer colher. Sabe um lugar muito bom para plantar? Aqui dentro. Sabe pessoas muito boas para plantar? Na sua liderança, os seus pastores, os seus líderes. São uma terra muito boa para plantar. E sabe quando a mentalidade ela é muito miserável? O que é que ela pensa quando alguém diz isso? Isso foi combinado. Eu já pensei isso, meu irmão. Se ele está dizendo isso, porque o pastor combinou com ele. Porque aí entra mais dinheiro para a igreja. Conversa, rapaz. Isso é coisa de mentalidade pobre. Não é o caso de ninguém aqui, eu tenho certeza disso. Você está aqui é porque você acredita na sua liderança. Mas esse é um excelente lugar para você lançar suas sementes. Vocês estão num lugar muito bom, vocês estão numa terra muito boa. E vocês têm um casal pastoral à frente que eu admiro muito. Vocês, não só por mim, mas vocês são muito admirados dentro do ministério. O Senhor tem... Eu tinha colocado um cronômetro aqui e eu estou vendo que ele travou. E aí eu não sei mais em quanto tempo eu estou, porque eu não sei quando ele travou. Mas vou caminhar para... últimos segundos. Mas esse casal... Queria chamar o grupo de música, por favor, para a gente encerrar. Pastor, eu vou passar 2 minutos. Só para encerrar, que eu me perdi no tempo. Vocês são muito admirados dentro do ministério. A história de perseverança de vocês, a história de vida de vocês, de fidelidade de vocês. E Deus tem grandes coisas para as suas vidas. Não só para o ministério de vocês, mas para as suas vidas. Sonhos pessoais. Sonhos pessoais serão realizados pelo Senhor. Coisas que vocês abriram mão por causa do ministério, muitas vezes.
Não, deixa isso para lá, depois a gente vê isso. Vamos fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Mas por causa dessa fidelidade, Deus está preparando a realização dos sonhos que vocês têm. Coisas que não deixarão de acontecer por causa do ministério. Da mesma forma que o crescimento do ministério não vai deixar de acontecer por causa disso. Mas o tempo de provar fidelidade passou. Já foi mais do que provado. O tempo de provar perseverança passou. Já foi mais do que provado. Mas é chegado um tempo de grandes colheitas. E para a igreja fica a oportunidade de semear junto às águas. Semear nesse casal. Porque quando você coloca os sonhos deles no seu coração para realizá-los, Deus realiza os seus. Essa palavra que vem da parte de Deus é porque vocês abriram mão dos seus sonhos para realizar os sonhos de Deus. Então os seus sonhos vão ser realizados. Então fica a lição para nós também, de nos empenharmos em realizar sonhos das nossas lideranças. É uma excelente terra para plantarmos. Queria que você ficasse de pé, meu irmão, e vamos encerrar. Eu queria que nessa manhã nós pudéssemos mudar nosso termostato, como o termostato do ar-condicionado, regular a temperatura. E depois que se eu mudo a temperatura aqui, você sabe que ela não muda automaticamente a temperatura do local? Leva um tempo. Mas começa a ser produzido o ar na temperatura que eu coloquei, até o momento de aqui dentro estar na temperatura que foi programada. Então eu te digo nessa manhã, ajusta a temperatura da tua expectativa para esse ano. Se ela estava baixa, joga ela para cima. E quando você joga ela para cima e coloca a sua confiança na pessoa certa e nas informações certas, o que você precisava, o que você precisa, começa a ser produzido. E é só uma questão de tempo para aquilo se manifestar na sua vida. Eu queria que você, baseado nessa palavra, pudesse repetir algumas coisas comigo. Mas não é repetir apenas de uma forma... Nós sabemos que quando a gente repete, a gente aprende. Mas não é por isso que você vai repetir. Você vai repetir gerando no reino espiritual aquilo que você está crendo, aquilo que você vai falar. Aquilo que nós falamos e nós não duvidamos no nosso coração, mas cremos, aquilo vai acontecer na nossa vida. Você sabe que momentos em que você ouve sobre fé são excelentes momentos para você fazer confissões de fé, porque naquele momento seu coração está cheio de fé. E nesse momento aquilo que você fala são decretos espirituais. E você vai confessar não como alguém que, o pregador está falando, eu vou repetir. Não, você diga chamando a existência. Diga sem duvidar no seu coração, sabendo que essas palavras, elas geram algo no reino espiritual. Eu estudei música no início da minha adolescência, acabei não progredindo nisso aí, mas eu me lembro de algumas coisas, e eu me lembro do estudo do som. E o professor disse que o som ele se propaga por 3 meios: pelo meio gasoso, pelo ar, pela água e pelo sólido. Mas que pelo sólido é a melhor propagação do som, é pelo sólido, porque o som é produzido através de vibrações elásticas, não é isso? E aquilo que a gente fala, ela gera uma mudança naquilo que é físico. Se você pegar nessa cadeira e eu falar alto, você vai sentir a cadeira vibrar, por causa do som que é produzido através dessas vibrações. Quando você fala, aquilo que você está falando, pela ciência mesmo, a ciência diz que ela gera uma alteração no que é físico. Eu te digo mais, ela gera uma alteração no que é espiritual. E a partir do momento que você fala, as vibrações do que você está falando, eu não estou falando como o povo fala lá fora, boas vibrações, estou falando cientificamente, as vibrações do que você fala geram uma transformação. Mas saiba que algo espiritual está vibrando quando você fala.
está gerando uma transformação, está trazendo para a sua vida aquilo que você está crendo, aquilo que você está necessitando. Então repita comigo: eu sou tudo o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. 2023 será o ano mais poderoso da minha vida. Eu estou prosperando como nunca antes em 2023. Eu estou vivendo debaixo de uma sabedoria sobrenatural como nunca antes. Eu tenho sabedoria para resolver problemas que os outros não resolvem. Por causa da sabedoria de Deus na minha vida, eu declaro recursos chegando para a minha vida, dinheiro chegando, ideias chegando, portas abertas, negócios lucrativos, crescimento financeiro, crescimento espiritual, crescimento familiar, nunca antes experimentado na minha vida. Eu vou viver em 2023, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Tenha essa certeza, meu irmão, e saia daqui hoje com a mentalidade transformada, cada vez mais exposta a essa palavra. Nós transformaremos a nossa mentalidade para cada vez mais próspera. Você ouve muito sobre isso nessa igreja, mas nunca será demais. Sempre renove a sua mente com essa palavra, pois ela vai produzir frutos poderosos para a sua vida, ainda esse ano, em nome de Jesus. Aleluia. Seja abençoado na prática da palavra.